Boa noite, povo de Deus. Bom dia, boa tarde para quem vai ver esse vídeo, né? Quero falar um pouquinho com vocês aqui, que esses dias eu vi não foi uma reflexão, na verdade foi um desabafo, né? E só que eu fiquei meditando nisso. A pessoa falando sobre a caneta, que tinha uma linda história, e de repente a caneta começou a falhar, esfregava e a caneta não funcionava, né? E eu fiquei pensando nisso, sabe? Que levou a pessoa a fazer um vídeo desse, porque ela pegou só para si, né? Aí a gente para pensar nesse vídeo. Eu não sou muito de assistir essas coisas, mas isso chamou minha atenção, sabe? Aí eu pensei, será que a caneta parou de funcionar ou essa pessoa não soube usar caneta, né? Será que a caneta parou de funcionar porque ela percebeu que a história que estava sendo escrita era só da pessoa, que só a outra pessoa estava querendo escrever a história, ela não tinha autonomia para escrever a história? Será que a caneta não parou de pegar porque ela estava em mãos erradas? Porque se só um quer escrever a história, como é que vai ficar? Se a vida do casal foi feita para os dois escreverem uma história, não só um, né? Quando você decide caminhar, no final essa pessoa estava falando de pessoas, né? Falou e no final falou que a caneta era uma pessoa. Sim, é uma pessoa. Será que não estava forçando demais essa caneta ser o que ela não era? Querendo escrever uma própria história dessa caneta? Porque essa caneta já tinha a essência dela. E quando eu quero mudar a essência de alguém, sendo que ela não estava prejudicando a caneta escrevendo a história, mas quando eu quero pegar uma caneta, escrever do meu jeito, a minha história, isso faz muito mal. E a caneta começa a falhar mesmo, sabe? Quando eu não penso no sentimento do outro, né? Isso eu tô falando em qualquer situação agora. A caneta começa a falhar também, né? Até escrevi aqui, ó. A gente faz isso com pessoas também. Diz que o outro não presta mais, não serve mais, não é suficiente. Nós estamos lá escrevendo, né? Mas nunca paramos para pensar. Será que eu soube usar esta caneta? Será que eu estou sabendo usar esta caneta? Será que eu soube cuidar desta caneta? Será que eu estou sabendo cuidar dela? Será que eu dei o devido valor para que o que ela merecia? Ou eu só pensei em escrever a história do meu jeito, né? Então essa é uma reflexão que nós temos que pensar muito, sabe? Eu não sei que maneira que você está escrevendo sua história, como é que você está usando a sua caneta, né? De que forma que você está escrevendo a sua história. Mas pensa, a caneta é uma pessoa. E a gente não decide nada sozinho. E não escreve nada essa história sozinho. Não tente forçar a pessoa querer ser o que você quer que ela seja. Porque cada um de nós temos uma identidade, né? Cada um de nós temos o nosso jeito de ser. Ninguém tem o jeito de ser meu,
né? E eu não tenho o seu jeito de ser. Cada um tem uma beleza diferente. Deus nos deu diferente. Olha para nossas mãos. São diferentes os nossos dedos, né? Então, nós não somos igual ao outro. Então, cada um tem uma essência própria, uma essência pura dela mesma, né? E muitas das vezes as pessoas querem nos rotular. Elas querem colocar em nós aquilo que nós não somos. Elas fantasiam nós, elas desenham a gente de uma certa forma. E eu tô falando isso para você que já aconteceu comigo. De pessoas me desenhar, de fazer aquela ideia de mim, sendo que eu não era. Eu cheguei na pessoa e falei, viu, eu não sou essa daí que você tá querendo, pensando que eu sou. Eu não sou, né? E a pessoa fica brava até. Mas, viu, quem idealizou ela? Foi ela, não fui eu. Eu sou essa que vocês estão vendo aqui, eu sou lá fora, eu sou dentro de casa, eu sou fora de casa, em qualquer lugar. Eu sou esta Sara que vocês estão vendo. Então, é dificilmente eu usar uma máscara. Tem pessoas que usam, infelizmente, tem pessoas que usam. E eu não gosto disso, né? Eu gosto de ser eu o tempo todo. E, infelizmente, a gente vive num mundo assim, um mundo muito de aparência. Um mundo de um casamento perfeito, uma família perfeita, um trabalho perfeito, uma alegria perfeita, pessoas que postam nas redes sociais, tá tudo perfeito, que vive mais por trás. Ai, se soubesse, né? Então a gente tem que ser real, amados. Nós não podemos viver de ilusão. A nossa vida não pode ser ilusão. É que nem você coloca uma foto na rede social. Ó, hoje eu tô sem, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tô pulando de assunto já. Ó, eu tô sem maquiagem, ó. Tô sem nada. Porque onde eu quero chegar com vocês? Sem uso de máscara, né? Não é errado, porque eu também amo maquiagem, viu? Hoje eu não tô de maquiagem, tá à noite já. Mas eu gosto também. Mas voltando ao assunto, por que nós temos que ser nós mesmos, às vezes, não usar filtro, não ser uma pessoa dentro de casa e lá fora outra? Porque eu tô usando um pouquinho sobre isso, porque tem pessoas que postam fotos nas redes sociais totalmente diferente, gente, totalmente diferente. Aí você chega lá, vai conversar com a pessoa fala, deixa eu ver se não é você mesmo, né? Eu tô falando uma coisa que aconteceu esses dias comigo, eu tava, o Tico tava fazendo bazar, não é esses dias, acho que mês passado, tava fazendo bazar lá na praça, e uma moça falou que queria me adicionar, né? Falei, tá bom, beleza, né? Ó, você procura lá, Sara Neves, você vai me achar. Ela, não, espera aí que eu vou procurar já. Eu falei, não tem pressa, você procura a sua casa. Ela falou, não, vou procurar já. Falei, mas por quê? Daí ela entrou lá no meu Face, daí ela olhou assim, ah, é você mesma. Eu falei assim pra ela, por que sou eu mesma? Né? Ela falou, porque hoje em dia você não conhece mais as pessoas, que elas usam filtro. Aí você vai conversar com a pessoa, já não é mais a pessoa, nem o rosto é. Que tem pessoas que tá, tipo, 40 anos, ela posta uma foto de 15 anos, né? Então, entender assim, o que resumindo para nós? Que nós não devemos usar máscara, né? Até porque a nossa máscara, quando a gente usa, uma hora ela vai cair, né? Uma hora você vai mostrar realmente quem você é. Então, assim é conosco, né? Então, por isso que eu falo assim, por que essa história dessa caneta chamou tanto minha atenção? Chamou muito minha atenção essa caneta. E levando para vocês hoje, né? Para mim, primeiro, né? E sobre a história dela, sobre não usar os filtros. E que para que Deus venha escrever a sua história. Primeiro, é Deus que escreve a nossa história. Não é o homem que escreve a nossa história. Deus, ele nos dá uma caneta e nos dá um papel. E ele ensina a nós a escrevermos a nossa história. Agora aí vem uma pessoa que quer escrever por nós. Quer escrever, ela quer dizer como que eu sou, como você é. E se a gente frustra, né? Frustra, como que fala? Frustrando aquela pessoa, tira aquela idealização daquela pessoa, quem você é realmente, que você gosta de viver uma vida leve, em paz,
aquela pessoa vira um bicho. Então ela fala assim, aquilo que eu desenhei, que eu escrevi sobre você, não é você? Claro que não. Quem que idealizou? Foi a pessoa, não foi você. Você não iludiu a pessoa a fazer isso. Se ela escreveu, pegou lá, escreveu e quis ser como... ela queria que você fosse daquele jeito, esse problema é da pessoa, não é seu. Né? Você tem sua essência. Por isso, não permita que ninguém, está entendendo? Tire a sua essência. Não permita que ninguém roube a tua alegria. Não permita que ninguém roube a tua paz. Sabe? Essa paz que Deus dá em meio à tribulação, tá tudo turbulento, tá tudo, às vezes aquelas tribulações, é família, é filho, é tudo, trabalho, mas não permita que pessoas de fora roubem a tua paz. Não permita por nada neste mundo. E não seja a pessoa que o outro quer que você seja. Sabe? Eu estive visitando esse tempo atrás umas famílias e dentro dessa família a mulher passava tão mal. Porque o cônjuge é ele que decide todas as coisas. Ela não tem palavra para nada. Sabe? Tem que ser aquela mulher ali mesmo, porque senão paga consequência. E eu fiquei muito triste com aquela situação. Deus não criou a gente para ser assim, não, viver com medo. Deus não criou você e eu para viver com medo. Deus não criou eu e você para ficar pisando em ovos todos os tempos. Nós não nascemos para ficar pisando em ovos, sabe? Nascemos, sim, para ser feliz com Deus, primeiramente. Para andar na liberdade que é Cristo. Hoje a gente não vive aprisionado. Infelizmente tem pessoas que aprisionam. Há tantas mulheres com medo de tantas coisas. Medo de tudo. Que tem medo de sair lá fora, enfrentar a vida. Há tantos homens também passando por tantos apuros com as mulheres. Porque aqui estamos falando de duas pessoas. Tanto do homem quanto da mulher. Então, quando Deus dá a caneta, né? É para os dois escrever. Agora eu estou falando sobre casal. É para os dois escrever a sua história. Não é só um que escreve. É dois escrevendo as suas histórias. Não tem essa que eu estou esfregando para a caneta pegar mais. Não tem essa. A caneta está falhando, a caneta está errando. Sabe? A caneta tá assim, né? Tô rabiscando a folha, não tá dando certo. Não existe. Não existe isso. Então, a caneta que Deus dá é para os dois caminharem. Se a caneta que está falando de uma pessoa falhou, será que não é porque eu falhei também? Se é eu que estou escrevendo, eu falhei. E eu preciso rever a minha vida. Então, que a gente possa nessa noite pensar nisso. Refletir sobre isso. Qual é a história que você está escrevendo com uma outra pessoa? O que é que você tem desejado viver? Porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Tem o melhor para mim, o melhor para você. Então não deixe pessoas usadas pelo diabo roubar sua paz. Porque eu falo para você que todos os dias eu enfrento muita guerra, muitos levantes, afrontas. Pessoas às vezes me afrontam dizendo que eu não vou vencer, dizendo que eu não sou nada. Sabia disso? Eu enfrento tudo isso. Mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei quem me chamou. E eu escolho viver uma vida leve. Eu escolho viver uma vida em paz com Deus, né? Em meio à tribulação, quando eu falo para vocês. Mas eu escolho viver esta vida leve.
Porque eu sei que os problemas, todos os dias vai ter. Sabia disso, né? Todos os dias você vai ter problema. Mas você olha lá, ó. É Ele que te ajuda. É Ele que te fortalece. E quando você menos pensar, já foi embora, né? Já foi embora. Agora já é um novo tempo. E Deus tem um novo para você. Deus tem um novo tempo para mim, né? Esqueça das coisas que ficaram lá atrás e prossiga para o alvo. Busque mais de Deus, ore, busque discernimento, busque a direção. Que o Senhor, Ele vai se manifestar, Ele vai falar com você, Ele vai te dar a direção certa. Porque muitas das vezes nós erramos porque nós não buscamos a direção, queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, porque queremos que seja daquele jeito lá, não tem que ser assim, 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 assim. Aí nós quebramos a cara, quebramos e quebramos feio. Chega de ficar pagando preço. Então vamos buscar mais a sabedoria, buscar mais estar buscando a direção de Deus. Aí a gente vai sofrer bem menos nessa terra. Tá bom, amados? Fica aí todos na presença do Pai. E até!